Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E hoje eu estou aqui com ele, o único que faltava para você conhecer da nova linha Jeep Renegade 2024/2025. Sim, a versão Willys. Na verdade, você conheceu no lançamento, mas eu não tinha andado no carro ainda e nem contado tudo que ele tem a mais do que todas as outras versões do Jeep. Sim, estamos aqui com a versão topo de linha, motor 1.3 turbo, tração nas 4 rodas e todos os acessórios e equipamentos que você não viu na Trailhawk. E aqui eu vou te responder, vale a pena investir mais para ter mais num Renegade? Pois é, depois de polêmicas e mais polêmicas com SUVs e crossovers compactos passando de 180, 190 mil reais até 200 mil reais. Será que o Renegade nessa versão limitada a 500 unidades também vai cair nesse rate? Como ele anda? O quanto ele bebe? E se sim ou se não, ele iria para minha garagem com esses belos pneus de uso misto e essa pintura comemorativa do Jeep de 1941, que era o Willys, depois virou Ford, depois virou Chrysler, enfim. Vou contar toda essa história para você só depois da vinheta, com os professores Girafales, Chapatin, Casalbé na escolinha do Golias, professor Raimundo Delarco. E o salário, ó, vai! Mas antes de começarmos a destrinchar tudo o que você precisa saber do novo Jeep Renegade Willys nessa versão limitada a 500 unidades, e se você já quiser colocar uma delas na garagem, não perca mais tempo. Clica no link da descrição e vá até uma das concessionárias Jeep Sinal. Pois é, na verdade, clicando no link da descrição ou com esse QR Code aqui na tela, você encurta o caminho, né? Já manifesta seu interesse de compra, já vê lá que tem a pronta entrega para você e nem precisa ser o Willys, pode ser o basicão, aquele de menos de 120 mil reais, ou qualquer uma das outras versões disponíveis, seja com motor 1.3 e tração 4x2, ou com motor 1.3 e tração 4x4, você escolhe. Ou também, se quiser ver um Compass, um Commander, enfim, tá tudo no seu nome e sempre numa concessionária Jeep Sinal. Todos os endereços de telefones estão aqui na descrição do vídeo para você encontrar a concessionária mais perto de você. E também já segue no Instagram, @Grupo Sinal, para saber de todas as novidades do grupo, tanto para Jeep como para todas as outras marcas que o grupo atende. Pensou Jeep? Pensou carro zero? Pensou nas melhores condições de pagamento, os melhores preços, o melhor atendimento e os melhores serviços? Não tem como, é Jeep Sinal. Agora, o que tem diferente aqui dos outros, hein? Bom, pode ser que olhando daí você nem reconheça nada demais, afinal os faróis são de LED, com um arinho em LED, as fendas estão no mesmo lugar, essa parte de cima do para-choques também é tudo igual, a não ser pela cor verde Recon, exclusivo do Willys, você talvez nem reconheça sim, mas dessa parte do para-choques para baixo não tem como, né? De bater o olho ou de fazer alguma medição, você já vai ver que aqui temos um ângulo de entrada bem superior. Todas as versões 4x4, leia-se aí a Trailhawk e também a Willys, que é inspirada na Trailhawk, vão ter ângulos de entrada de 31,3 graus, enquanto nas versões Flex com 4x2, eles são de 22 graus. E isso é bem importante para quem quer fazer um off-road, né? Você não ficar pegando na ponta dos barrancos quando for subir, ou quando passar por alguma pedra, enfim. Sim, eu sei que você que nunca teve um Renegade ou nunca andou em um, acha que esse aqui é um SUV de shopping, mas com motor de 185 cavalos e tração 4x4, meu amigo, e se juntar com esses pneus ATR Plus exclusivos, você não tá ligado do que isso aqui é capaz. E por isso ele se chama Willys. Você sabe a história da Willys no Brasil? Não? Sabe que já teve um Jeep que foi Ford? Também não? Vem cá que eu vou te contar. Não é à toa que você vê os logos 1941 colocados tanto na coluna C, quanto ali no capô, quanto ali por dentro também. Contudo, essa história você já sabe de cor e salteado. Uma junção entre o Willys, Overland e também a Ford criou o carro que, entre aspas, venceu a guerra. Eu não estou falando de bombas atômicas nem de tanques de guerra. Foi um Jeep que conseguia
passar por caminhos onde até Deus duvidava, que levava os soldados americanos a vencer a Guerra Mundial de 1939 a 45, sendo que o Jeep foi lançado em 41, quando os Estados Unidos realmente entrou na guerra depois do ataque a Pearl Harbor. Bom, vamos passar essa parte sangrenta e lembrar que a partir de 1945 a Willys começou sim a produzir os Jeeps, e o Renegade aqui, apesar de não ter a mesma robustez e bravura, pode ser o herdeiro intelectual desse Jeepinho que venceu a guerra. Pois bem, ela continuou fabricando estes pequeninos carros bravos de 1945 até 1953, quando foi adquirida, veja só você, pela Kaiser Motors. Kaiser, que em alemão significa imperador. O mundo é muito louco há muito tempo, né? Os caras tinham acabado de derrubar um cara que queria ser imperador, mataram ele, e aí a marca que fazia o Jeep, que ajudou a derrubar esse imperador, foi adquirida nos Estados Unidos por uma marca que chamava Kaiser Motors. Pois bem, aqui no Brasil, a Willys Overland do Brasil começava a produzir seus veículos em 1952 e a partir de 1954, ou seja, 71 anos atrás, 70 anos atrás, quando este modelo foi lançado, começou a fazer o Jeep e durou até 1967, aí que começa a bagunça. A Kaiser Jeep ia entrar em colapso só em 1970, mas 3 anos antes, depois de fazer os modelos CJ3B e CJ5, tanto com motor 4 cilindros até 1958, quanto motor 6 cilindros de 90 cavalos a partir de 58, por aqui ela não ia nada bem das pernas, mesmo vendendo Aero Willys e outros Willys que você já deve ter visto por aqui, inclusive um que chamava Capeta. E aí, a Ford comprou a Willys e começou a fazer os Ford Jeep. Igualzinho aconteceu na época da guerra, em que a Ford também construía parte dos Jeeps de 1941 até 1945. Em 1975, decidiu colocar debaixo do capô o motor 2.3 4 cilindros, que também era usado no Ford Maverick e também foi usado em algumas F-75 e Rural da mesma época. Aliás, sempre lembrando que a Rural foi o primeiro veículo da Willys lá em 1952. E esse sonho da Ford ser Jeep e da Willys não morrer, acabou morrendo aqui em 1983. E só foi voltar à baila como um carro nacional pelas mãos da Fiat Chrysler, antes de virar, obviamente, a Stellantis. E isso faz 10 anos. O lançamento do Renegade, primeiro produto da marca Jeep que voltava ao Brasil, aconteceu no começo de 2015, para ser mais preciso, lá para o mês de março, abril. Fiz uma reportagem na Car and Driver, que eu fui de Filadélfia, na Bahia, até Nova York, no Maranhão, com um Renegade Trailhawk 4x4, que ainda trazia um maravilhoso motor diesel. Agora vamos comentar aqui o que muda lateralmente nesse carro com relação às outras versões, à exceção da Trailhawk, em que ele se inspirou. Vem cá ver. Aqui do lado fica mais fácil de você identificar que se trata desta versão limitada. E no decorrer desse vídeo eu também vou explicar sobre a, entre aspas, polêmica do motor menos potente na linha 2025 para atender o PL8. Mas vamos às identificações. Aqui tem um Willys em cima do paralama. Aqui também tem um Jeepinho aqui em alusão ao primeiro Jeep lá de 1941. E como você pode ver, as rodas aqui são pintadas de cinza escuro, enquanto no Trailhawk tem as mesmas rodas, mas são diamantadas. Outra diferença são esses pneus ATR Plus, que tem até uns cravinhos laterais aqui para facilitar a sua entrada e saída do off-road, e medidas 225/65 em rodas de aro 17. O Willys também tem retrovisores pretos e teto preto e também o teto panorâmico de série. Vale lembrar também que ele chegou por R$ 179.990 e era bem mais barato do que um Trailhawk completão de R$ 187.990 à época, mas o seu preço já está bem perto. Agora, o Jeep Willys Renegade vai para sua garagem por 185.990. Mas calma que no final vou fazer comparações para você entender que esse carro, apesar do preço que é fora da curva,
tá mais barato do que os seus concorrentes topo de linha. Outra coisa que mudou aqui foi a altura, né? Ele tem normalmente 1,71 m de altura e aqui, nessa versão Willys e na Trailhawk, tem 1,73 m. A altura do solo também mudou, obviamente. Ele não ficou mais alto porque teve um enxerto de ferro e aço aqui, né? Ele passou de 19,3 centímetros de altura do solo para 21,3, ou seja, é isso que mudou. Vamos dar uma olhadinha aqui na traseira, até para você dar uma olhada nesse 1941, que deve ser a idade da sua sogra, quando ela nasceu, ou da avó da sua mulher. Vem ver. Espero que você também tenha percebido que as maçanetas são pintadas no mesmo preto brilhante que tem na coluna da frente e no teto, porque a coluna C e o aerofólio estão no mesmo verde Recon. Etarismos à parte, a gente pode falar que este carro aqui não envelhece, não é mesmo? Ai, se todas fossem assim. Bom, aqui temos o Jeep pintado escurecido, assim como o T270 4x4 aqui. E também esse gancho aqui para você rebocar ou ser rebocado, depende da besteira que se fez. Aqui também tem uma outra diferença com relação a outros Renegades. Ó, a nova malinha de Journalist. Vamos avançando. Obrigado ao pessoal da Shen. Bom, aqui temos 314 litros líquidos em vez dos 385 litros líquidos que se tem nas versões 4x2. Muito porque aqui não temos aquele degrau para baixo, porque temos um step full size. Tá vendo? Você achando que era um SUV de shopping. Nunca andou nesse 4x4, nem diesel nem nesse. E mal sabe de que se o seu pneu furar numa trilha, fique tranquilo. Tem outro aqui. Só tem que ficar esperto com duas coisas. Onde for estacionar, tente levar a chave. E não pare em lugares suspeitos, porque eles arrombam o porta-mala e levam seu step. Já aconteceu comigo com a minha Ferrari FF. Na verdade, a mãe dela, o Fiat Idea Sporting. Bom, aqui também temos uma redinha aqui pro lado. E é isso. Muito bom acabamento, né? Difícil você ver em outros SUVs compactos que, na maioria dos casos, são derivados de hatches compactos. Esmero assim no acabamento, especialmente o carpetinho aqui da tampa. E também temos easter eggs deste lado. Não tem tampa elétrica. Não reclame. Podia ser pior. Bom, de toda forma, agora vamos falar sobre o que mudou de potência e de torque para cumprir o PL8, né? O programa do Proconv, para diminuir ano a ano as emissões e tornar os motores mais, entre aspas, modernos. E como não dá para colocar ar lá na gasolina, nem no flex, eles tiveram que diminuir a potência. Mas esse carro aqui, como é o carro do lançamento, que foi fabricado lá em 2024, faturado lá em 2024, lançamento dos novos modelos ocorreu em julho, ainda tem 185 cavalos. Eu vou dar os números que eu fiz os testes, tanto de desempenho quanto de consumo com gasolina, com esse carro aqui. E em breve a gente testa o motor menos potente da linha 2025, beleza? Chega mais. Antes que os fanáticos por técnica comecem a gritar e digitar coisas sem nexo, que é raro, mas acontece sempre, é sempre bom lembrar que tem freio a disco tanto na frente quanto na traseira e suspensão independente McPherson na frente e multibraços na traseira. Aliás, este aqui é o único SUV compacto entre os mais vendidos com suspensão independente também no eixo traseiro. A maioria dos carros usa eixo de torção. E você ainda falando mal do Renegade. 10 anos com a mesma estrutura e ainda à frente de alguns concorrentes, na verdade, de boa parte deles. Bom, o que temos aqui é o pujante 1.3 turbo. Aqui, neste modelo que está aqui nesta unidade, ainda tem 185 cavalos com etanol e 180 com gasolina. Ou seja, mesmo com gasolina aqui, está mais potente do que ficou hoje, porque hoje em dia, a linha 2025, faturados até 31 de março, quer dizer, a partir de 31 de março, eles têm 176 cavalos, tanto com gasolina quanto com etanol. O torque, segundo a Jeep, continua igual, 27,5 kgfm a 1.750 RPM, igualzinho.
Perdeu potência, não perdeu torque. A Jeep também não informou se a faixa de potência diminuiu. Antes era em 5.250 RPM e agora deve ser a mesma coisa, senão eles tinham informado, né? Se não informaram, manda no meu WhatsApp aí, pessoal. Um abraço pro Brunão. E pra Tati também. E pro Zola, meu grande amigo Zola. Bom, estamos aqui deparados com um câmbio de 9 marchas EF, em vez dos 6 marchas Aisin, que está nas versões com tração 4x2. Esse carro também é 167 quilos mais pesado do que a versão Sahara, por exemplo, que é a mais pesada do 4x2. Segundo o meu equipamento V-Box, ele conseguiu ir de 0 a 100 tracionando forte nas 4 rodas e com esses pneus quase sem grip no asfalto, brincadeira. Tem um gripzinho sim, mas são muito melhores para a terra e menos ruidosos. Em 10,1 segundos. Não sei se a minha gripe interferiu nisso, mas está quase meio segundo mais lento do que foi o teste que eles fizeram lá na Stellantis. Em consumo, ele precisava mesmo dar uma melhorada. Acho que tá na hora da gente testar já o PL8. Porque na cidade ele não passou de 7,9 km por litro com gasolina, mas na estrada foi um pouquinho melhor, fez 12,1 km por litro. Aqui temos manta acústica, para você que escolhe a esposa pela capacidade que ela tem de fazer um milho cozido e os sapatos pelo sabor. E não temos amortecedorzinho de capô, mas pelo menos temos 2 presilhas e isso é sinal de segurança. Pois bem, vamos fazer um trato aqui. Você quer ver como é que eu fico ali no espaço traseiro e fico bem? Tem um link aqui na descrição com o último Jeep Renegade que veio por aqui. Não vou ficar tomando seu tempo mostrando um espaço traseiro que você já cansou de ver por aqui. Vamos direto ali na frente para eu te mostrar os detalhes dessa versão que mudam com relação ao anterior e depois já vamos sair para dar um rolezinho, tá bom? Ó, lembrando, dá para entrar com a chave no bolso. Opa, vamos lá? Ah, Renegade, eu gosto de você. Ainda que aqui temos tapetinhos também bem bonitinhos, uma soleirinha Willys aqui que poderia ser melhor e não temos bancos elétricos. Por que eles não colocam bancos elétricos se a gente tem carros como o Dolphin Mini que tem? Ai, como isso me irrita. Bom, vamos lá, vamos primeiro entender as diferenças desse carro para outros Jeep Renegade, incluindo aí Trailhawk e Sahara. Bom, vou pegar aqui primeiro nossa geringonça. Isso. Bom, vamos começar aqui mostrando esta parte. Eu te falei da soleirinha, que não me agradou muito, e também os tapetinhos próprios de um Jeep, não é mesmo? Bonitinho, bonitinho. Ele tem um negócio aqui no volante que me irrita um pouco. Ele fica sempre com uma vibraçãozinha, como se fosse um pulso elétrico aqui. Eu não sei se é porque a gente tá com isso aqui ligado. Quando o monitoramento de faixa tá desligado, ele também para com essa palhaçada. Aqui também estamos falando de Black Piano em volta da caixa de som. E aqui, como eu te disse, plasticão do pagode em cima e aqui esse detalhe acolchoado. Aqui os botões para você ligar os faróis, sai daqui, abelha. E aqui a altura do facho e aqui luminosidade do painel. Painel de instrumentos digital, como você cansou de ver. Ah, por aqui. Ih, a abelha ficou aqui dentro, caralho. Vai. Vaza, vaza, vaza. Tomou picada de abelha? Rapaz, eu fico parecendo com cor de calda de pudim. Fico marrom alaranjado. Vou mostrar aqui para vocês todas as configurações do painel. Aqui mais simples, aqui potência praticamente. E aqui o tradicional com contagiros. Aqui ó, médiazinha 8.1. Deixa eu melhorar essa câmera aqui para você ver. Aqui, quanto você usa de potência turbo e força G, olha, ele continua. Me irrita um pouco. Bom, enfim, esse painel você já cansou de ver por aqui em diversas reportagens que fizemos, afinal, já testamos praticamente todas as versões, né? Aqui, o olhar do nosso amigo ET,
E aqui temos a central multimídia, que não mudou. Na verdade, é a maior central multimídia que a gente tem num Renegade. Essa aqui de 10 polegadas. Também tem uma menorzinha nas versões mais baratas. A grande diferença dele para as versões 4x2 está aqui, né? Deixa eu melhorar essa câmera. E lá no buraco da bala. Aqui temos Auto, Sport, Snow, Sand, Mud, Rock. Aqui para as versões com tração nas 4 rodas. Aqui 4-wheel drive low. Mais ou menos uma reduzida eletrônica, né? Por que você não está querendo fazer o foco? Uma reduzida eletrônica. Hill Descent Control. E o bloqueio do 4x4, um bloqueio central aqui. Desse lado temos tomadinha USB-A e USB-C. E aqui também temos tomadinha 12 volts. Para você que quer pôr o seu acendedor de cigarro ali. Aqui, as funções do ar-condicionado desse lado. Pode fazer também na tela. Aqui você desliga o monitoramento de faixa. Aqui você desliga o do Park Assist. Park Assist não, né? Do sensor de estacionamento. E aqui a tela. Eu gosto dessa telona quadrada. Fica parecendo que eu tô vendo a câmera de ré em uma TV de tubo. Deixa eu ligar o ar-condicionado, que apesar de não estar tanto calor e eu estar mais gripado que um bebezinho no inverno, frio também não tá, né? Deixa eu tirar aqui. Aqui você tem também a mãe de todos os PQPs. E de diferente temos aqui o banco escrito Willys. Sempre com um I no começo e Y no fim. Muita gente escreve o contrário. Eu também já dei esses vacilos. A gente acaba errando, né? Não se acostuma assim tão fácil. Aqui temos mais um porta-objetos. E aqui esse GIMP. Bom, tá aqui mais um 1941. Perdão, no apoio do banco. Aqui, freio de... Deixa eu tirar minha pequenina garrafinha. Freio de estacionamento elétrico. Para você desligar o start-stop e também para desligar o ESP. E aqui, o que temos aqui? Aqui temos um carregador de celular por indução. Você pode colocar o seu celular aqui. E ele carregará assim que o carro andar, se eu não estiver enganado. Deixa eu botar aqui. Tá certo? É aqui mesmo assim. Isso. Por enquanto nada. Mas quando o carro anda, dizem que sim. Aqui retrovisor eletrocrômico. Tem carro de 200 e poucos mil que não tem. E o teto panorâmico, que é outro item de série nessa versão, que não é de série nas outras. Volantinho com pedal shifters e também revestimento com couro. E aqui todas as assistências que você pode ter, menos... Vamos ver aqui, ó. Frenagem automática de emergência, ok. Assistência de sinal de trânsito, ok. Alerta de sinais de trânsito, sim. Aviso de saída de faixa, sim. Park Assist, volume do Park Assist, alerta de fadiga e alerta de ponto cego. Não tem Adaptive Cruise Control. Ei, Laia! Já tá na hora de ter, hein, Renegade? Tem um monte de gente aí que tem. Bom, contudo, eu ainda gosto da maneira como ele me trata. Eu acho bom. Eu acho bem bom. Especialmente a questão do acabamento, né? Aqui a gente tem tudo soft touch no painel. Eu não me canso de dizer, como digo em todas as reportagens, isso é fundamental para a longevidade do negócio, né? Certamente se você andar no Renegade com o mesmo tempo que rodou pelos mesmos percursos de outros carros que não tem tanta borracha nos revestimentos, pode ser que você ouça mais barulhos internos. Apesar que o Renegade é mais pesado que seus concorrentes também, e isso também pode influenciar um pouco, principalmente quando você pensa em suspensão, bandeja, elas podem ficar cansadas mais rápido, mas o acabamento aqui dentro vai estar sempre parecendo mais novo do que os outros carros com o mesmo tempo, tendo a mesma exposição ao sol, entre outras coisas. Bom, regulagens bem amplas, especialmente do volante aqui, pode vir bem para perto do jeito que eu gosto, e, como eu disse, não há banco elétrico, mas há pelo menos ajuste de altura do banco dos dois lados. Dos dois lados, nada. Aqui não tem. Ah, tá de brincadeira, Renegade. Brincadeira. Bom, temos 6 airbags e também temos regulagem de altura do cinto. E agora, vamos dar uma volta para relembrar e ver quanto que esses pneus podem influenciar tanto no conforto quanto no ruído a bordo. Chega mais, Chuchu!
Bom, vamos sair daqui direitinho do nosso QG, que tem bastante lombadinhas para mostrar para você, coisas que eu gosto nesse carro. Bom, muita gente, quando me viu com esse carro, perguntou se esses pneus não transmitiam um pouco mais de aspereza aqui para dentro. Um pouquinho mais, sim. Se você pular de um Renegade 4x2 direto para esse carro, vai sentir isso. Mas vai sentir também que, por exemplo, essa lombada que parece um coqueiro deitado, é como se você passasse em cima de uma cartola. Não sente nada. Como eu diria, deixa pra lá, vai. Deixa eu fazer a curvinha aqui. É melhor mesmo quando você desliga aqui o sistema de manutenção em faixa. Quando você estiver na cidade, não precisa ficar usando, porque justamente ele vai ficar meio que esperto ali, como se estivesse mandando pulsos pro volante, estivesse caçando alguma coisa. Outra coisa que é perceptível, mas não nesses pontos que a gente está andando de cidade, de estradinhas pequenas, velocidade baixa, é com relação à estabilidade. Não estabilidade, vai. Uma capacidade dinâmica menor aqui, porque esses pneus balão também tem menos aderência. Vamos pular mais uma lombadinha? Essa aqui é maior, hein? Não senti nada. Bom, e eles dobram mais, né? Tem menos área de contato com o solo e dobram mais um pouquinho. Mas pro dia a dia, rapaz, nenhum dos outros SUVs compactos, especialmente os que as pessoas mais compram e mais gostam, a exceção do Kicks, porque o Kicks vai mudar o modelo, enfim, eu preciso ainda entender o que vai virar. Precisa da confirmação se ainda eles terão... o modelo antigo à disposição. Certamente vai continuar sendo oferecido, mas o novo vai ser produzido aqui e talvez se encaixe numa faixa de preço um pouquinho superior, mais perto do Compass do que do Renegade, por exemplo, mais perto do Taos do que do T-Cross, mais perto do ZR-V do que do HR-V e mais perto... Não, aí já o Creta é o máximo, né? Não tem um médio ainda da Hyundai nessa faixa de preço. Mas enfim, esperar um pouquinho, mas desses carros Creta, T-Cross e HR-V, e é isso aí, esses três que são para mim os mais, assim, o cara que vai comprar um Renegade, dá uma olhadinha para esses carros. Nada que eu tô dizendo assim, de questão dinâmica, nada que atrapalhe, e ele muito mais confortável do que todos esses juntos. Aliás, já é mais confortável nas versões normais, né? Aliás, eu acho que só tá faltando pra gente aqui avaliar a Sahara, né? Que é a top do 4x2. Em breve a gente pega, teve uma overdose de Renegade no final do ano aí, a gente conseguiu andar nas versões mais baratas, Sport, Altitude, Longitude e também na basicona que serve para o público PCD. E essa me encantou, porque você não encontra nenhum outro carro tão bom de guiar, tão confortável e tão aprazível para animais de pequeniníssimo grande porte como eu, por esse preço. Ainda que tenha outras versões, T-Cross, Nivus, enfim, Kicks, nenhum nessa faixa de preço é tão bom de andar quanto o Renegade aqui. O Renegade aqui com esse motor, ainda que tenha perdido potência, vai duelar ali em prazer em dirigir com o T-Cross Highline e com o Creta topo de linha 1.6 turbo, que é o mais rápido de todos eles. Mas talvez ser muito rápido nessa categoria de SUV só vai servir para assustar as senhoras. Eu vejo poucos aficionados mesmo por carro que escolhem ter um SUV compacto, para você ver como os aficionados por carro entusiastas não estão comprando muito carro zero, né? Se os entusiastas aficionados vêm nos comentários para defenestrar qualquer SUV compacto, mesmo que ele seja 4x4 e o chamam de SUV de shopping, como se explica que os SUVs compactos vendem tanto? Oh meu Deus, é um dilema, não é mesmo? Bom, os primeiros Renegade, quando tiraram o motor diesel, que para mim é um absurdo, ainda mais agora que tem aquele 2.2 bem áspero, bem diesel mesmo, de 200 cavalos, que agora tá na Toro, na Ram Rampage e no Commander, que tá aqui do nosso lado. Imagina esse motor aqui, velho. Meu Deus do céu. Bom, também, na verdade, só tem mais uma versão diesel no Compass, né? Será que esse motor vai pra lá? Eu acho que o Compass vai morrer a diesel, hein?
Tem na Limited, né? Vai morrer. Provavelmente. Compass não vai ter. Compass já tem o 2.0 turbo na versão topzerona e eu acho que o diesel não vai ter esse 2.0 de 2.2 de 200 cavalos. Mas aqui ficaria ideal. Muito porque quando lançaram esse carro com motor 1.3 e o câmbio de 9 marchas, eu achei que o câmbio não estava muito feliz com a mudança. Ele não trabalhava tão bem quanto a gente via ele trabalhando no Trailhawk com motor a diesel. Aí o mesmo câmbio do diesel veio para 1.3, justamente para ter um pouco mais de força quando você usa as funções do 4x4 aqui, especialmente a função 4-Wheel Drive Low, que dá uma reduzidinha ali nas marchas, enfim. Não é uma reduzida de verdade, né? Não é uma reduzida mecânica, é uma reduzida eletrônica ali. Só que agora eu andando nesse carro, eu não tinha andado ainda, eu acho que eu senti até isso também no Trailhawk. O acerto do câmbio aqui tá melhor, viu? Ele não fica estrangulando tanto. Esse sensor que percebe que você tá numa descida ou numa subida tá com uma sensibilidade melhor. Que antes, qualquer subidinha desse dia que você pegava, ele já botava na marcha mais curta e... ficava chato. Toda hora usando freio motor ou reduzindo marcha para que você tivesse o motor cheio o tempo todo. E na verdade, quando você tem um motor turbo, o motor cheio é bobagem, né? Porque a faixa de torque máxima começa lá embaixo. Então é interessante você deixar uma marcha ali meio intermediária. Se a pessoa quiser dar pé, ela aproveita essa faixa de torque a partir de 1750 e vai ganhando força e velocidade, dependendo do caso, né? Se precisar de força, força. Se precisar de velocidade, velocidade. Agora, eu não sei se seria melhor e até, quem sabe, mais barato, o câmbio Aisin de 6 marchas aqui e configurá-lo para o 4x4, será que vai dar? Será que não vai dar? Vocês que manjam de engenharia, podem comentar aí, ver se vocês me ajudam nesse caos. Pois bem, outra diferença desse carro que é bem latente com comparação com os outros SUVs. Você percebe mesmo que você está num carro diferente. Área envidraçada melhor, retrovisores maiores e essa distância do assoalho ao teto aqui. Essa distância torna essa convivência perto do lúdico, né? Você se sente uma pessoa menor do que você é e o carro parece ser maior do que é por fora quando você tá ao volante aqui. Você consegue deixar o banco bem baixo e, cara, que delicinha, que direçãozinha boa, que freio, esse freio que alicata, puta, que delícia. Carro gostoso de andar e carro que não tem lombadas, como mais essa que passamos por aqui. Ó, alerta aqui, já tá me alertando que tem veículos próximos. Mas ó, ele tem uma capacidade dinâmica interessante, velho. Gostoso de andar, meu. Ó, nada 100, 110, 120. Cara, carro bom de andar. Eu gosto. Prefiro a 4x2 pro dia a dia, mas essa aqui com esses pneus mais altos e com 4x4, caso eu necessite, é um canivetinho suíço. Quem nunca andou vai chamar de SUV de shopping, mas não adianta. Sabe aquele negócio? Não adianta explicar nada para quem não gosta de você, que ele não vai acreditar. E você não precisa explicar nada para quem gosta de você, porque ele já te conhece. Essa é a máxima com o Renegade, especialmente nessas versões mais caras. É impressionante o que o carro é capaz de fazer, o quanto que ele encara bem qualquer obstáculo e o quanto essa junção, até desses pneus ATR, tudo bem, eles vão gastar mais se você usar só no asfalto e tal, mas o quanto o nível de conforto para os desafios urbanos melhora, né? É gostoso, velho. E assim, não sentir perda de aderência na parte mais essencial, que é a frenagem. Obviamente, na dinâmica compromete um pouquinho, como eu te falei, a área menor ali de apoio, de contato com o solo. Mas de resto, cara, uma delícia. E ainda mais quando você para comparar. Antes eu preciso contar uma coisa. Muita gente pergunta se essa telinha aqui não faz esquentar em demasia. Bom, eu não peguei dias tão quentes aqui em São Paulo e não senti a tela tão quente exposta ao sol. Mas certamente numa situação do norte, nordeste, de centro-oeste, muito quente, muito calor, o sol a pino, certamente vai transferir um pouco do calor do vidro aqui do teto solar panorâmico, que é aquele teto que abre mesmo, né?
não é só um vidro, ele abre mesmo, e uma abertura imensa, né? Da hora, meu. Isso aqui é legal demais. Certamente vai transferir um pouco, ainda que tenha um trabalho especial no vidro aqui, vai transferir um pouco de calor aqui para dentro. O mais prudente e interessante é você colocar alguma película com resina diferente, tal, que é anti-calor, né? Que dá uma isolada térmica, e aí você nem se preocupa com isso, só se preocupa mesmo com a iluminação, e a telinha serve aqui para não parecer que você tá o tempo todo com flash na cabeça. Agora, é óbvio que a gente precisa comparar por esse preço, né? 186 mil. Se você imaginar que, porra, 118 mil, né? De entrada. Tem várias versões depois. A primeira começa ali em 144, 143, que ainda é bem longe de 186. Mas esse carro tem diferenças bem interessantes com relação a essas versões mais baratas, né? Como eu apresentei para você aqui, né? Em desempenho, tá um pouco abaixo do 4x2, óbvio. Questão do peso também e da questão da potência ser igual ao 4x2, não dá para comparar. Salvo engano, nos meus testes é quase 1 segundo de diferença no 0 a 100. Mas 1 segundo no 0 a 100 para você que é um usuário do dia a dia, você não vai perceber. Não vai perceber. Você fala muito mais bobagem em menos tempo. Igual você está acompanhando aqui. Agora eu vou fazer o retorno, vou voltar lá para cima e vamos fazer uma comparação bem pontual. Se você pensa no bolso, certamente você não vai escolher SUVs de entrada, SUVs compactos topo de linha. Mas caso você tenha essa grana e fala, eu não preciso de um carro maior, eu preciso de um carro melhor, esses 4 carros vão te atender e eu vou te contar qual que serve melhor, de acordo com o que você precisa, e qual deles eu colocaria na minha garagem. Assinar embaixo. Bora lá. Pois é, meu caro amigo youtuber espectador, você pode achar um despautério pagar 186 mil reais em um carro que tem versões a partir de 118.290. Contudo, porém, entretanto, diferente do que acontece com os concorrentes, como o SUV / crossover compacto T-Cross, que pode chegar aos 204 mil reais na versão Extreme, e também do Hyundai Creta, que pode passar de 195 mil reais na sua versão mais cara. E o que dizer então do HR-V, que também belisca os 200 mil reais na sua versão mais equipada. Esse aqui tem outros dotes. Eu não estou nem falando de motorização, que é a diferença desses carros, e tampouco de acabamento. Com esse carro, você chega mais longe. A tração 4x4 é mais ou menos igual ao seguro. Você tem e reza para não usar. Mas se for usar, que bom que ela tá lá. E essa é a principal diferença para mim. O Renegade já é um carro que me agrada por causa das dimensões e por abrigar com galhardia este animalzinho de grande porte. Eu também não acho o desempenho muito abaixo do normal. Obviamente, ele não anda tanto quanto o 4x2, não anda tanto quanto o T-Cross, não anda tanto quanto um Creta topo de linha e tampouco quanto um Honda HR-V. Mas para os desafios da cidade, para mim ele é o melhor. E para os fora da cidade também. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais. O meu Instagram é @janacletos. O Instagram do canal é @rodatv. Para dúvidas mais profundas, parcerias, mande e-mail para programaroda@gmail.com, tá certo? Siga também @janacletos, além do Instagram, no TikTok. E também no Threads. Sim, aquele genérico do Twitter que o Instagram fez. Já tem bastante gente lá e eu conto umas anedotas por lá também. Que mais? É isso, né, Stagi? Bora? Não, vai ficar por aí? Tô tomando mais picada de mosquito que leão na savana, rapaz. Vou mandar dedetizar isso aqui. Mas podia ser diesel, né? Imagina isso aqui com aquele 2.2 de 200 cavalos. É assim imbatível, hein? Tchau.